E se eu te falar que tem um profissional que tem vagas abertas em todas as áreas, nas mais diferentes empresas? Ficou curioso? Quer saber mais? Então fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te falar o que é o profissional de vendas e por que você deveria começar a prestar mais atenção nas oportunidades da área comercial. Muita gente tem uma visão pejorativa da profissão de vendas. E talvez seja porque eles pensam em alguém tentando tirar vantagem de outra pessoa. Ou, quem sabe, empurrar um produto que a pessoa realmente não precisa comprar. Mas isso não é verdade, especialmente no mundo atual. O profissional de venda pode ter vários nomes, dependendo da filosofia da empresa. Pode ser chamado de vendedor, pura e simplesmente. Pode ser chamado de representante comercial, gerente de contas, representante técnico comercial, enfim. Vai depender do objetivo de cada empresa. Mas a missão é sempre a mesma: gerar mais vendas e trazer mais clientes para a empresa. Agora, o acordo comercial só acontece quando ambas as partes atingem seus objetivos. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Você só vai comprar um tênis de corrida, por exemplo, se você achar que o preço que você vai pagar é menor do que o benefício que você vai receber por usar aquele produto. E o papel do vendedor nesse caso é te ajudar a escolher o produto mais adequado, levando em consideração o que você tem de necessidade no produto e o seu orçamento. No segmento industrial onde eu trabalho, vendas não são vistas de forma negativa, de forma alguma. Na verdade, em algumas empresas, ser da área comercial é quase como chegar no Monte Olimpo, né? Você está no ápice de uma carreira, porque eles contratam pessoas que têm habilidades técnicas bem desenvolvidas, habilidades de gestão bem desenvolvidas e uma visão estratégica da empresa. E isso porque esses profissionais são os que resolvem o principal problema da empresa, que é gerar mais faturamento. Claro, toda vez que a gente tem uma venda nova, um cliente novo, isso gera desafios internos. A gente tem que produzir, entregar, fazer toda a rede de logística. Mas quando temos vendas acontecendo, temos mais dinheiro entrando e toda a engrenagem da empresa pode funcionar. E no fim, a área comercial é responsável pela venda e muito mais. Porque na maioria dos casos, para realizar uma venda, é preciso, sim, primeiro encontrar o produto correto ou, em alguns momentos, desenvolver um produto novo, desenvolver um acordo comercial com esse cliente. E no fim, a área comercial é responsável por fazer as vendas e muito mais. Porque, na maioria dos casos, é preciso primeiro descobrir qual é o produto correto para aquela necessidade daquele cliente, desenvolver todo um acordo comercial para entender a demanda, volumes, data de entrega, e é preciso encontrar um produto correto, algo que vai resolver o problema do cliente. Eu sempre trabalhei nessa interface técnico-comercial, auxiliando na seleção de produtos e prestando suporte tanto para o vendedor quanto para o meu cliente, ensinando como usar o produto e como ajustar esses produtos no processo deles. No entanto, chegar no produto correto ainda é o começo do processo, especialmente quando a gente considera uma abordagem consultiva para as vendas. Considerando uma abordagem consultiva para as vendas, são necessários mais ou menos 8 passos. O primeiro deles é entender as necessidades do cliente. Quais são os problemas reais que esse cliente tem e como a gente pode solucionar isso. O segundo passo, talvez o mais importante, é entender: a nossa empresa pode solucionar esse problema do cliente? Porque se a gente não conseguir resolver, é melhor já direcionar o cliente para alguém que realmente possa resolver o problema dele. O terceiro passo é desenvolver a solução ou um novo produto para o cliente, ou simplesmente selecionar o produto correto. Isso pode levar alguns minutos quando o produto já existe, ou pode levar anos quando a gente tem que fazer um desenvolvimento. Existem setores muito específicos que uma nova tecnologia pode levar 5, 10, 15 anos para ser implementado, como por exemplo o setor aeroespacial. O quarto passo é precificar a solução. E é aqui que você precisa entender os custos, tanto de produção quanto logísticos, quanto o cliente está disposto a pagar pela solução e o que seria um preço justo, levando em consideração o preço dos concorrentes, claro, porque você não está sozinho no mercado, e também a margem alvo para aquela linha de produto. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, deixe um comentário, porque isso é um pouco uma ciência à parte, que eu posso tratar num próximo vídeo. A quinta etapa não está presente em todo tipo de venda, mas em muitos casos sim, que é onde você fecha um contrato comercial. Isso envolve setor jurídico, isso envolve acordos de longo prazo entre duas empresas. Então é um processo que pode ser até muito longo. A sexta etapa realmente é iniciar a produção.
É quando você já tem toda a parte comercial definida, você já tem um contrato firmado, você vai ter que iniciar a produção na planta industrial. E a sétima parte é onde você vai programar a logística, programar a entrega. Cada setor, cada etapa dessa tem uma pessoa responsável. O gerente de contas, o que ele faz? O vendedor, o que ele faz? Ele simplesmente trabalha em conjunto com cada uma pessoa de cada uma dessas etapas. A etapa 8 é a mais importante, que é fazer o acompanhamento junto ao cliente para garantir que a implementação do produto foi correta. Ver o que ele está achando do produto. Entender como o processo melhorou ou não com a aquisição desse novo produto. É aqui que você diferencia um bom vendedor de um vendedor ruim, porque o bom vendedor vai dar todo o suporte durante todo o processo, inclusive no pós-venda. E isso aumenta muito a fidelização do cliente. Vamos resumir isso? Vamos simplificar ainda mais? Você precisa seguir algumas etapas muito simples. A primeira, entender a necessidade do cliente. A segunda, entender se você tem um produto para resolver esse problema. A terceira, definir qual produto correto você vai poder comercializar. 4, definir qual o preço justo para essa venda. 5, fazer o contrato, fechar esse acordo comercial. 6, iniciar a produção do material. 7, realizar a entrega. E 8, fazer o acompanhamento pós-venda. Em uma empresa grande, todos esses processos estão estruturados. Mas e você que está começando agora? Está começando a própria empresa, só você na empresa. Quando você é um empreendedor individual ou um profissional liberal, você precisa ajustar um pouco essas etapas, entender que elas existem, mas alocar uma parte do seu tempo para cada uma delas. E é aí que a maioria das pessoas começa a ter dificuldade. Pois apesar das etapas serem simples e às vezes as pessoas sabem quais são as etapas, sempre vai ter uma delas que as pessoas não gostam muito, que elas não se sentem tão confortáveis. E normalmente essa é a etapa da precificação. Deixa eu usar um exemplo real, um exemplo que está acontecendo aqui dentro de casa. A Linda, minha esposa, quando estava recém-formada, decidiu montar o seu escritório de arquitetura. E apesar dela ter muita habilidade, tanto na parte técnica, com desenho das casas, com a parte de design interior e na parte de produção de maquetes 3D, de realidade virtual, tudo isso que ela faz muito bem, ela ainda tinha um certo bloqueio na hora da venda, na hora de precificar o produto para o cliente. Isso é interessante porque, pensem comigo, ela conseguia fazer todas as etapas bem, todas as etapas comerciais. O produto dela era o correto, a forma de apresentar estava correta, mas ela tinha um bloqueio lá na quinta etapa. Isso era um bloqueio, isso era uma barreira. É uma barreira que a Linda como pessoa pode ter, mas a Linda como arquiteta, o escritório de arquitetura não pode ter. É preciso entender qual o valor que ela entregava para o cliente e entender que é justo cobrar por isso. E foi o que foi acontecendo aos poucos. Ainda está acontecendo. Ela está se adaptando a essa nova realidade, onde ela tem que, primeiro, fazer um racional do que ela vai entregar para o cliente, quais são os benefícios, e depois precificar isso, entender quanto que isso vale. Porque no final, cada R$1 gasto com ela, com um arquiteto, reduz muito o tempo de obra, os gastos com retrabalho, o gasto com compras desnecessárias. Isso é fantástico, isso é necessário, isso é um benefício, isso é um valor gerado para o cliente. E é justo cobrar por isso. Esses bloqueios, essas barreiras internas foram ficando cada vez menor, porque ela foi mantendo o foco no que ela pode entregar para os clientes. E o mesmo acontece com todos nós. Todo mundo que começa na área de vendas tem certa dificuldade, especialmente para fazer uma ligação e ligar para alguém que não conhece e oferecer um produto, por exemplo. É difícil no começo, mas no fim a gente vai aprendendo, a gente vai se ajustando, a gente vai se tornando melhor nisso. E a gente tem que lembrar que o negócio não é uma reação compulsória. Só acontece quando ambos os lados vão ganhar alguma coisa. Essa é o que se chama de relação ganha-ganha, que é o melhor cenário de todos. Você conseguiu gerar um serviço que vai agregar valor para o cliente e também vai trazer ganhos financeiros para você. O exemplo da Linda é um caso de venda de serviço, de uma pessoa para outra pessoa. Mas na minha área, por exemplo, são vendas entre duas empresas. Ou seja, não é um consumidor final, é uma grande empresa vendendo para uma outra grande empresa. Por isso eu vou dar um segundo exemplo. E esse exemplo é quando eu já tinha 6 ou 7 anos de experiência, né? Já era um gerente de contas nessa época. E gerente de contas nada mais é do que um outro nome para vendedor técnico. E inclusive nessa época foi quando eu consegui fechar o maior contrato da minha carreira. Isso como vendedor, que foi um contrato de 25 milhões de reais. E nesse projeto de 25 milhões, nesse contrato, todo o dinheiro vai para a empresa. Isso é importante dizer. O vendedor não recebe nada, ou pelo menos não em todas as empresas. Eu não fui comissionado e muitas empresas também não fazem comissão. E tá tudo bem, porque o meu interesse aqui é conseguir crescer a empresa. Se vocês quiserem entender mais das diferentes políticas de remuneração que diferentes empresas fazem, tipo e nível de salário de vendedores em diferentes áreas, eu posso gravar um outro vídeo sobre isso. Então deixa um comentário que eu vou tentar fazer esse vídeo no futuro. Então vamos voltar ao caso. Foi um projeto grande, projeto de longo prazo, que a recompensa para a empresa eram 25 milhões num contrato.
Mas como essa venda ocorreu? Ela ocorreu praticamente através da área técnica. Claro, existiu muita negociação comercial depois, mas somente depois que um produto correto tinha sido desenvolvido. Somente depois que a gente sabia que o produto funcionava industrialmente, que tinha sido testado por um período bem longo de tempo. Como eu já descrevi antes, a primeira etapa foi discussão com o cliente para entender a realidade, entender o problema e as causas. E aí que é a parte interessante, porque a minha empresa sim podia resolver esse problema. A gente já tinha experiência com anti-espumantes, porque o problema dele era um excesso de espumação, a gente já tinha experiência com essa tecnologia, a gente já fornecia isso para outras indústrias, então estava fácil para a gente, pelo menos entender o que seria uma solução. Depois veio uma etapa de, ok, enviamos amostras, o material foi para o laboratório, foi testado, deu bons resultados, a gente precisou começar a fazer pequenos ajustes em fórmula para melhorar ainda mais, mas o produto funcionou. E quando o produto começou a funcionar em escala industrial, o cliente decidiu fazer uma coisa que é similar a um processo de licitação pública, que ele basicamente pegou as especificações do meu produto e publicou para outros fornecedores tentarem entregar um produto similar. Isso é justo, não tem nada de errado, é extremamente importante para a equipe de compras fazer isso. Porque o que ela está tentando fazer é conhecer qual que é o valor do mercado, qual que é o preço do mercado para aquele produto, que é um novo insumo, algo que ele nunca comprou antes. E os concorrentes apareceram na licitação, tiveram mais de 15 empresas. Olha que interessante, o comprador só tinha um fornecedor, agora ele tem 16. Para o comprador isso é importante. Agora, apesar dessas 15 empresas que apareceram terem trazido produtos mais baratos que o meu, ou terem trazido produtos similares em performance, nenhum deles conseguiu trazer o pacote completo. Nenhum deles conseguiu entregar o bom custo, uma boa performance, uma boa logística. E a gente só conseguiu entregar isso tudo porque a gente se preparou, a gente correu atrás, a gente alinhou toda a cadeia, todas as pessoas envolvidas, todas as etapas estavam muito bem alinhadas para permitir a gente ter um melhor custo, uma melhor competitividade. Mas nesse caso, como a planta industrial tinha um problema muito sério, eles começaram a comprar da gente imediatamente, com um contrato temporário de 3 meses. Eles nos disseram, ok, enquanto você está nos fornecendo, a gente conduz o processo de licitação e consegue encontrar outras pessoas para concorrer com você. Eu falei, perfeitamente, sem nenhum problema. A gente começou a fornecer o material, excelente venda, mas em vez de ficar sentado, aqui eu pude usar muito o passo número 8, o pós-venda. Eu pude entender melhor como o produto funcionava, quais eram os problemas de entrega. Eu pude discutir com toda a minha cadeia logística e de matéria-prima por trás para poder trazer um produto de maneira mais eficiente, encurtar custos de frete, encurtar custos de matéria-prima, já prevendo que eu poderia ganhar esse contrato. Então, enquanto a empresa, a equipe de compras, me via como uma única empresa, eu na verdade eram 5 empresas, porque eu fiz parcerias com meus provedores de matéria-prima, com meus provedores logísticos, todos estávamos esperando por esse contrato e todos fizemos um esforço para conseguir reduzir os nossos custos, ter um produto que funcionava muito bem tecnicamente e que tinha um custo mais atrativo. E eu me lembro bem como é que foi o resultado desse processo. Ele levou muito mais do que os 3 meses esperados. Foi entre 6 e 9 meses o processo. Eu estava sentado, trabalhando no meu notebook, aliás, nessa mesa, quando o telefone tocou numa sexta-feira pela manhã, era a compradora me dizendo, Paulo, parabéns, vocês ganharam um contrato de longo prazo, vocês vão ser os fornecedores desse material por 2 anos. E nessa hora eu literalmente saltei da cadeira de alegria, eu pulei de felicidade. Tudo bem, eu represento uma empresa, mas eu sou uma pessoa, eu estava feliz por ter fechado aquele contrato. Isso que é interessante, isso que é legal. Além do contrato, claro, super importante, eu fiquei muito mais feliz com o que eu ouvi na sequência. A compradora com que eu estou trabalhando, que eu estava trabalhando já há quase um ano, me disse o seguinte, Paulo, agora que o processo acabou, o contrato vai ser assinado na semana que vem, eu posso te dizer, vocês entregaram o melhor suporte técnico, o melhor serviço de pós-venda, vocês fizeram o melhor acompanhamento de todas as etapas. Eu sei o tanto que vocês trabalharam para garantir que o produto ia chegar, ia estar na hora certa, que a gente nunca ia ficar sem produto, que o problema ia ser resolvido. Agora que esse problema está resolvido, eu quero que você comece a trabalhar em outros problemas da fábrica. Gente, escutar isso vale muito para um vendedor, porque parte do que a gente faz é resolver o problema do cliente, encontrar soluções, agregar pessoas para resolver esse problema. E isso vale muito para mim. Os 2 exemplos que eu dei são situações completamente diferentes, né? A gente tem
Uma empresa pequena, começando, que só tinha uma pessoa, que era a Linda, a própria arquiteta, ou seja, um profissional liberal. E no outro, eu estava numa multinacional com uma grande estrutura de suporte. E não importa a diferença de escala, realmente não faz diferença. Se um vende milhões e o outro alguns milhares, não faz a menor diferença. Porque no final, o que importa para o vendedor é resolver o problema do cliente, é solucionar a dor dele. E lembra do que eu já falei em outros vídeos? O valor que você gera para outras pessoas volta para você. Ou pelo menos parte dele vai voltar na forma de contratos, de parcerias e confiança. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se lembrem de se inscrever no canal, porque a gente tem um encontro marcado aqui todas as semanas. E eu já estou preparando um outro vídeo sobre técnicas de negociação. E esse vai ser muito mais prático e vocês não vão querer perder.